após 8 jogos consecutivos aí, sem saber o que é vitória, São Paulo ontem voltou a vencer finalmente, né? Vitória aí do São Paulo e conseguindo a classificação aí em primeiro do grupo, classificação direta para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Vitória obrigatória, né? Não fizeram mais do que a obrigação de vencer ontem a equipe do Boston River, que é o pior time do grupo e já estava eliminado, né? Estava jogando ontem sem nenhuma responsabilidade, sem nenhum objetivo, porque já estava eliminado da competição. Então o São Paulo não fez nada além da sua obrigação. E um jogo ontem, rapaziada, bem parecido com os 2 primeiros jogos do Dorival. O time faz um bom primeiro tempo, faz o gol no comecinho e morre no segundo tempo. Ontem, mais uma vez, aconteceu isso, né, cara? O São Paulo fazendo gol bem no comecinho. Inclusive, isso é um ponto curioso, né, cara? Tava parando para pensar aqui. São Paulo vem já há algum tempo fazendo muitos gols nos primeiros minutos das partidas, né, cara? São Paulo fez o gol no comecinho do jogo ontem contra o Boston River, fez contra o Milionários, fez contra o Botafogo, tinha feito contra o Higgins, fez contra o Cruzeiro, fez contra o Vasco, né, cara? Só de cabeça aqui. Tem outros também. São Paulo vem fazendo muitos gols no comecinho das partidas aí. A maioria dos jogos não consegue sustentar. Tanto que a gente vem de uma sequência de 8 jogos sem saber o que é vencer aí. Onde São Paulo fez mais uma vez no gol no início. Fez 2, né? Com 18 minutos estava já 2-0. Dessa vez foi o suficiente para vencer. Apesar que o desenho do jogo, repetindo, foi bem parecido com o jogo contra o Milionários e do jogo contra o Botafogo. Né, São Paulo fez um bom primeiro tempo. Aí, né, cara, já indo pra cima, uma escalação bem ofensiva aí do Dorival, né, cara? Já claramente mostrando um time bem ofensivo já para buscar o resultado. Aí, e cara, é incrível como é que o time do São Paulo é alérgico a gol, né? Tipo assim, 2 gols com 18 minutos, fala, pô, vai ser 4, 5-0. Aí o time tem chance para fazer mais, perde gol, perde gol, perde gol. No segundo tempo tomou um sufoquinho no começo ali do Boston River, mas é o Boston River, né? Se fosse um time mais forte, talvez poderia complicar. E conseguimos fazer 2 gols ontem, né? Coisa que não tinha acontecido nos jogos anteriores. Então, foi um jogo bem semelhante aí na coletiva do Dorival até fala sobre isso, né, cara? Que é a questão do time aí fazer um bom primeiro tempo, mas cair drasticamente na segunda etapa. Aí, tivemos aí o Arthur fazendo gol com 5 minutos, né, rapaziada? A gente teve aí um passe no lado esquerdo para o André Silva, que começou como titular, inclusive, né? Um passe no lado esquerdo para ele. Ele cruza a bola rasteiro para dentro da área, o zagueiro do Boston River escorrega, sobra para o Arthur, né? Ele finaliza de primeira para fazer 1-0 para o São Paulo. E aos 18 aí do primeiro tempo, ainda no começo do jogo, temos um lançamento do Osório para o Arthur na direita, né? Ele dribla o lateral do Boston River, passa por ele, cruza para a área e o zagueirão do Boston River coloca para o fundo do gol, gol contra 2-0 para a equipe do São Paulo. Tivemos uma chance clara no cruzamento do Lucas Ramon para o Caleri, que ele acabou cabeçando para fora. Né? Teve pênalti que o juiz marcou no segundo tempo, depois foi anulado. Esse Paulo teve oportunidades, né, de fazer aí 3 gols aí, 4 ainda na primeira etapa, e não fez, porque é aquela coisa que a gente comenta sempre, São Paulo é alérgico a gol. É um time que tem alergia a gol, a verdade é essa, né? Tem alergia a gol. Aí, e um primeiro tempo bem tranquilo, bem dominante do São Paulo, aí, como tinha sido um bom primeiro tempo contra o Milionários e como tinha feito um ótimo primeiro tempo contra o Botafogo. Segundo tempo, o time já teve uma queda muito, muito grande, porque fisicamente o time está morto, né? Morto aí. E o Boston River fez um segundo tempo melhor do que o São Paulo, voltou bem para o segundo tempo, fazendo ali uma pressão, não teve chance, claro, mas sempre ali marcando pressão, cruzando bola para cá, cruzando bola para lá, sempre levando um perigo aí, entendeu? Até porque também a equipe do Boston River, por já estar eliminado, eles não tinham nada a perder, né, cara? Não tinha responsabilidade, né? Qualquer coisa que acontecer, ele não vai mudar a vida deles em nada. Então os caras já saíram para cima aí no segundo tempo, aí, mas não criaram nenhuma chance clara aí de gol. E ficamos no 2-0. 2-0 aí para a equipe do São Paulo. A gente ontem comentou no pré-jogo que era esperado aí, tinha uma possibilidade do Pedro Ferreira começar como titular. Acabou que o André Silva jogou no meio, né? O André Silva que acabou entrando aí como titular e jogando pelo meio, né?
assim, jogou melhor do que os outros jogos que ele vinha entrando. Ontem ele jogou melhor. Né? Será que vamos ver um André Silva de meia? Será que vai ser a nova função dele no São Paulo com o Dorival? Ou vai ser só na emergência, já que tem um monte de jogador fora, né? Cauli fora, Luciano fora, Marcos Antônio fora. Vamos ver para o jogo contra o Remo se ele vai repetir o André Silva aí de meia, né? Outra mudança também que era até esperado no pré-jogo, aí, que estava na provável escalação, mas não se confirmou, foi o Tolói. Acabou que o Tolói aí ficou no banco e o Osório começou. Gostei do Dorival permanecer com o Osório, fez um jogo muito bom, tá, cara? Muito bom aí o Osório, um garoto bem promissor aí que já vinha chamando a atenção na base do São Paulo, agora no momento de necessidade está aí ganhando oportunidades, acho que é o terceiro jogo dele no time de cima, ontem começando desde o início, aí gostando muito do que tô vendo dele, tá, cara? Um garoto muito, muito bom aí, só assim para os garotos aí ganharem oportunidade, né, cara? Quando tem muito jogador machucado, mas a gente fica feliz de ver o nosso cria de Cotia entrando e entrando bem, dando conta aí do recado. Muito bom jogo aí do Osório, né, cara? Assim, o que chama mais atenção foi o Arthur, que fez um ótimo jogo, né, cara? Fez o gol e fez a jogada do gol contra, ele que cruza a bola pro jogador do Boston River fazer o gol contra. Participou dos 2 gols, né? O André Silva, como eu falei, fez um bom jogo aí, um jogo bem aceitável, aí jogando como meia, numa função nova, né, que chamou a atenção. Aí, Caleri jogou mal, né, cara? Incrível a fase que entrou o Caleri. O cara começou o ano voando, assim, atropelando, e do nada parou de jogar. Claro que fisicamente também está esgotado, o time vinha uma zona, claro que tudo isso aí interfere e tem impacto também no jogo dele, mas ontem teve uma chance de fazer o terceiro gol do São Paulo no primeiro tempo, no cruzamento do Lucas Ramon, e ele perdeu, né? Foi um gol perdido. Era um lance ali para ele botar a bola para o fundo do barbante, ele perdeu aí o gol, aí depois pênalti, ele pega a bola para bater, o juizão vai lá, marca impedimento e anula o pênalti, né? Depois ele é substituído, ele é substituído ali bem cabisbaixo, porque ele sabe que individualmente está mal, não está legal aí, por mais que o time tenha conseguido a vitória aí, né? E no segundo tempo, rapaz, tivemos aí Cotia quase toda que estava no banco entrou no segundo tempo, né? Entrou o Luca, entrou o Pedro Ferreira, entrou o TT, entrou o Negruti, o único que não era de Cotia que entrou foi o Tapia, né? Mas que nenhum teve um grande destaque. Assim, né? Já entraram mais ali na metade do segundo tempo para a reta final. E o São Paulo já bem desgastado, o Boston River mais acabando. Então, esses jogadores de frente, né? Luca, Pedro Ferreira, TT, não deu para ter uma avaliação, né? Porque fizeram muito pouco, participaram muito pouco aí da partida. Né? Então é isso, não fizeram mais do que obrigação, né? O pior time do grupo aí, o São Paulo já tinha vencido já com o time reserva na estreia fora de casa, então ontem, irmão, não tinha a menor desculpa para não vencer o jogo, por mais que a gente tenha muitos desfalques, muitos problemas, mas os caras já estão eliminados, né? Tu soma que já estavam eliminados, os caras não tinham objetivo e é o pior time do grupo, então não tinha ali ontem uma menor justificativa para uma não vitória. Era obrigatório aí e o São Paulo venceu aí. Vamos ver agora se esses jogadores aí pegam confiança aí agora para tentar uma vitória contra o Remo fora de casa, que vai ser difícil. Mas que o Remo está lá afundado na zona, é sempre difícil jogar contra a equipe do Remo lá. E temos esse último compromisso para a gente fechar essa primeira parte da temporada, porque está chegando a Copa do Mundo, né? Último jogo aí no final de semana, antes da parada para a Copa do Mundo, que vai fazer muito bem para o São Paulo, que está morto fisicamente, né? Os jogadores vão descansar, vai ter tempo para recuperar vários jogadores que estão machucados, tá vindo janela de transferências, né? Para o São Paulo voltar aí para a segunda parte da temporada mais forte, com o elenco melhor, com jogadores recuperados aí, porque do jeito que tá, rapaz, olha, complicado. Se não tivesse a Copa do Mundo aí, ia ficar bastante difícil, tá bom? Para o técnico Dorival Júnior, o time vem conseguindo realizar bons primeiros tempos, mas ainda deixa a desejar na segunda etapa das partidas, que é o ponto que a gente acabou de comentar agora há pouco. Aí o Dorival falou o seguinte sobre isso, abre aspas. É um fator que vem incomodando. Espero que possamos justamente encontrar um equilíbrio muito maior e a confiança dos jogadores, de não quererem defender o resultado a todo momento, porque isso provoca uma condição desnecessária dentro da partida, para uma equipe que pode ter um domínio um pouco maior.
Nossas amostragens nas 3 partidas foram muito próximas. Temos que repetir isso por mais tempo para manter aquilo que a equipe apresenta em todo o primeiro tempo. Enquanto não encontrar, vai ser um desafio ainda maior. Se eu soubesse o que acontece, tentaria atuar, mas ainda não consegui perceber, fecha aspas, para o Dorival. Verdade, o São Paulo pode ter capacidade de ter um pouco mais de controle aí do jogo no segundo tempo. Não dá para o time jogar bem, né, cara? Se matar, jogar bem, controlar o jogo, querer a oportunidade de fazer o primeiro gol no primeiro tempo e falecer no segundo. Não tem como. Tem que manter o mínimo equilíbrio aí. O mínimo equilíbrio tem que manter. O Dorival falou sobre isso na coletiva aí. Desde que chegou ao clube, Dorival vem citando a recuperação da confiança como o primeiro desafio do seu trabalho. Apesar da primeira vitória, ele não acredita que isso já esteja resolvido, abre aspas para o Dorival. Ainda é muito cedo, não podemos afirmar que isso já tenha acontecido. A equipe tem capacidade, pode evoluir, crescer e temos que acelerar o processo. Temos o entendimento que precisamos manter um domínio um pouco maior das ações em campo. Isso foi comprovado nos 3 primeiros tempos que jogamos, mas também se repetiram ações negativas nas segundas etapas. Isso é um ponto que diverge um pouco. Você fica pensativo, analisando, tentando entender para que você possa alcançar uma correção. Eu espero que, com um pouco mais de confiança, a gente tenha um desempenho mais regular, fecha aspas, para o Dorival Júnior, né? Uma coletiva aí bem sensata e dizendo realmente os problemas que o time tem, né, cara? Você vê claramente que tem muito jogador com falta de confiança. Acabei de citar o Calero, por exemplo, que não foi bem, né? Ferreirinha também, não conseguindo fazer nada. Então, jogadores claramente aí com falta de confiança por tudo que vem acontecendo aí, né? 8 jogos sem vencer, eliminação, troca de técnico toda hora. E tudo isso tem um impacto, os jogadores perdem a confiança. Essa é uma questão aí importante. E falou sobre a principal questão que vem chamando a atenção: bons primeiros tempos e péssimos segundos tempos. Ele citou sobre isso, falou que é algo que incomoda e que ele vai tentar aí corrigir. Então, não está aí dando desculpa ou fingindo que está tudo bem, né? Claramente, ele falou que temos esse problema aí, né, rapaziada? Bom, é isso. Vitória importante, classificação obrigatória. Aí tinha que classificar. Agora é oitavas de final. Guardar o sorteio aí. Agora temos o último compromisso contra o Remo. Vamos ver o que o time vai conseguir apresentar nesse jogo aí. Beleza, rapaziada? Pra gente seguir aqui e mudar de assunto, o negócio é o seguinte. Segundo o Alexander Vieira, o São Paulo tem interesse no volante Newton do Botafogo. O São Paulo ainda não abriu uma negociação, mas fez uma consulta para verificar as possíveis condições de negócio, rapaz. Volante Newton aí do Botafogo, ele que eu até me lembro, né, na última janela ele teve muito perto de ir para o Santos. Né? Acho que até o último dia ali ele estava com negociações avançadas para ir para o Santos, acabou que de última hora deu errado, ele ficou no Botafogo. Volante Newton, né, eu não conheço muito nos jogos que eu vi do Botafogo, nem me lembro dele, né, se jogou os jogos que eu vi do Botafogo, nem prestei atenção, mas é um cara que joga pouco lá, né, já teve momentos aí de mais espaço na equipe do Botafogo, é um cara muito criticado, tanto que ele estava, como eu falei, na última janela quase fechado com o Santos, de última hora deu errado lá, ele ficou no Botafogo, mas os comentários que eu vi aqui de torcedores do São Paulo não são nem de perto aí os melhores comentários possíveis, né? Parece que a galera tá muito animada aí no Newton, não tem muito conhecimento aí do jogador para poder dar uma opinião, né? Enfim. Aí o que acontece? Para a gente seguir aqui o assunto sobre o mercado da bola, o blog do São Paulo traz aqui uma informação de mais um nome de zagueiro que o São Paulo tem aí mapeado. Vale lembrar que é um nome mapeado, que não tem negociação, não tem proposta, não tem nada, até porque, repetindo, a janela está fechada, tá bom? E o São Paulo segue a saga em busca de um zagueiro, beleza? Segundo o blog do São Paulo, um dos vários zagueiros que o São Paulo monitora no mercado é o zagueiro Diego Carlos, que atualmente joga aí no Como, tá? Onde ele atua por empréstimo junto ao Fenerbahçe, tá bom? É o Diego Carlos brasileiro, Diego Carlos que, para quem não sabe, para quem não lembra, passou por Cotia, tá? Passou por Cotia aí da base do São Paulo. Eu nem sabia que ele estava no Como, cara. A última vez que eu tinha visto falar dele, acho que ele estava no Aston Villa, se não me engano, né? Acho que é Aston Villa que ele estava antes.
nem sabia que ele estava no Como e está emprestado aí para o Fenerbahçe. Como eu falei, passou aí por Cotia, entendeu? E é um nome mapeado aí. O blog até traz que é um dos nomes mais difíceis, né, cara, dessa lista do São Paulo. Para quem não sabe, né, sempre bom ressaltar, quando o clube quer contratar um jogador, né, ele mapeia lá, né, porque era um zagueiro, né, com X característica que ele faz isso, faz assim, livre no mercado. Então o clube vai lá, né, o scout vai lá e pega 20, 30, 40 nomes no mercado de jogadores, né, dessa posição, com tais características que o clube quer. Então são nomes ali mapeados, tá? São Paulo que está atrás de zagueiro, por exemplo, tem lá, deve ter uns 50 zagueiros lá que o scout mapeou, e um desses vários que foram mapeados é o do Diego Carlos, tá? Brasileiro aí que já passou por Cotia. E é isso, vamos ver se o São Paulo vai, quando a gente tentar abrir negociação por ele, mas o blog ressalta aqui, de todos os nomes que o São Paulo está de olho, com certeza é um dos mais difíceis aí